Fala galera, Edu Oliveira aqui, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Quinta-feira doída, mas a gente tá aqui, né? Como eu sempre falo, na boa a gente põe a cara, na ruim a gente também vai colocar e aqui não tem problema nenhum. Vamos falar muito aí do clássico, infelizmente o Corinthians não correspondeu, não teve atitude, não teve postura, foi um time covarde, foi um time medíocre, onde um treinador, o seu treinador é o covarde, onde jogadores desse elenco, medalhões desse elenco, já não servem mais para jogar no Corinthians, onde você tem um goleiro que acha que ele é maior que o clube e quando ele falha, ele nem admite que ele falha, porque ele sempre foi isso aí, arrogante. E esse cara também não está mais acima, não está acima do Corinthians, nunca esteve, nunca vai estar. Então foi uma falta de vergonha na cara de todo mundo. E o São Paulo humilhou. O São Paulo deitou e rolou em cima do Corinthians, o que não fazia muitos e muitos anos. Porque o São Paulo sempre foi freguês do Corinthians. Ganhou, se classificou, mas continuam sendo fregueses. A história fala por si só. Mas hoje a gente vai dar o mérito, né? Como ontem, lá nas redes sociais, teve muita gente, os mal educados não, né? Porque tem muita gente desrespeitosa, né? Que mandou um monte de besteira lá, áudio, falando N palavrões, esses daí a gente não deu nem moral. Então moral eu vou dar para aqueles amigos que eu tenho que são São Paulinos, mas que me respeitaram, que levaram numa boa, que sabem brincar numa boa. Os que faltam com respeito, ofendem a nossa família, xingam, esses daí a gente não tem que dar moral. E eu nem vou falar dessas pessoas aí. E também tá tudo certo, pode xingar lá à vontade que eu não ligo não. Corinthians perdeu, eu não vou deixar de ser corintiano, muito pelo contrário, amo o Corinthians acima de qualquer situação, de qualquer resultado ou partida. Mas que foi vergonhoso, foi. E não tem como hoje o corintiano não acordar revoltado com a falta de postura desse time medíocre, com essa falta de vergonha na cara desses jogadores medíocres que não representam a camisa do Corinthians. 12 jogos de invencibilidade que não serviu pra porcaria nenhuma. Um time de cagão que não teve peito, postura para poder encarar o São Paulo. E 2-0 no primeiro tempo ainda saiu de graça, porque era para ter tomado 3 ou 4 ou até mais, tá? Então, vocês, jogadores do Corinthians, não representam a camisa do Corinthians, vocês nem sabem o que é jogar no Corinthians. Yuri Alberto, Gil, o próprio Cássio, você entendeu? Fábio Santos, que não dá mais. Mas a gente ainda vai falar muito, porque se eu começar a me estender, eu não mostro nem nada do jogo aqui. Tá? Essa falta de vergonha na cara. Eu queria abrir o programa justamente falando dessa falta de vergonha na cara. Mas a gente já volta para poder falar um pouco mais dessa péssima partida do Corinthians ontem, onde o Corinthians foi eliminado e o São Paulo está na final da Copa do Brasil. Acho que o que não acontecia desde 2000. 23 anos sem os caras chegarem numa final e o Corinthians não teve capacidade, pelo menos, de competir de igual para igual. Perder faz parte do futebol, não dá para você ganhar sempre. Mas você perder sem ter atitude, sem ter postura, sem ser agressivo, isso a torcida do Corinthians não vai admitir jamais. Eu não vou admitir isso jamais, tá? Mas antes da gente continuar falando dessa porcaria de futebol que o Corinthians apresentou ontem, eu queria aqui, agora, né, respirar um pouquinho, queria aqui antes mandar um beijo, tá? Pra Cris, que eu prometi ontem que mandaria um beijo para ela, corintiana, tava triste pra caramba, a gente ficou até altas horas conversando ontem lá no Instagram, uma mulher incrível, sensacional. Cris, um beijo grande para você, infelizmente o nosso Corinthians não correspondeu, você até apostou uma grana lá, né, perdeu um valor até considerável aí, confiando que o Corinthians passaria para a final da Copa do Brasil, infelizmente. A sua tristeza é a minha e a de todos os corintianos. E os que apostaram, né? Infelizmente, a tristeza é maior ainda, porque além de perder o dinheiro, também perderam, né, a esperança de poder ver uma equipe, no mínimo, competitiva, o que não aconteceu. Então, Cris, um beijo grande para você, que você tenha um ótimo final de semana, muito bom ontem ter conversado com você, a gente falou de Corinthians, falamos de política, falamos de tudo, então
tudo certo. Uma mulher sensacional, tem meu respeito, meu carinho, minha admiração. Queria começar mandando esse beijo para ela. E agora, também aproveitar aqui a oportunidade de falar do lado São Paulino, né? Porque também tenho um amigo São Paulino e um deles é o Alê. O Alê, um cara sensacional. Alê, falei que ia te mandar um abraço aqui, tô te mandando um abraço, tá feliz com o seu time, é isso aí, parabéns, curte mesmo a vitória do seu time. Até o seu filhinho lá, o Pedro, de 3 aninhos, ontem mandou um áudio pra mim, me zoando. O Pedro mandou um áudio lá falando, chupa Edu, aqui é tricolor. 3 aninhos o Ale já ensinou o filho dele a falar chupa Edu. E tá tudo bem, é uma criança, né? Uma criança inocente que não falou palavrão, que o pai não incentivou a xingar a minha família, como outros lá fizeram. Então esses daí a gente não vai dar moral, mas pro Ale, manda um grande abraço, Ale. São Paulino Ale. Um abraço para você. A minha assessora Fabiana também é São Paulina, né? Ela até pegou leve, né? Ela nem quis brincar muito. Mas parabéns a Fabiana. Meu amigo Júnior, irmão da Fabiana, também São Paulino, Saldanha, grande parceiro aí também de vida, meu amigo, cresceu comigo, pequenininho, irmão da Fabiana, hoje me assessora, um abraço para você, Júnior São Paulino. Então a todos meus amigos São Paulinos, os que sabem respeitar, como o nosso diretor Eric aqui, que também é São Paulino e hoje veio, conversou comigo numa boa, esse meu abraço para vocês e parabéns pela classificação do time de vocês, parabéns a cada um de vocês e tem que comemorar mesmo, até porque não é sempre que vocês ganham do Corinthians da forma que ganhou e nem é sempre que vocês vencem o Corinthians também. Então vocês aí têm que comemorar como se fosse mesmo um título, porque se fosse o Corinthians ganhando de vocês, seria algo normal, a freguesia continua. Mas como foi o lado São Paulino vencedor, vocês têm que comemorar como final de Copa do Mundo mesmo, porque não é sempre que isso vai acontecer. Mas parabéns aí pela vitória. Agora nós vamos mostrar para vocês. Ah, e antes aqui, ó. Nossa, se eu esquecesse isso, hoje eu não entrava em casa. A minha sobrinha Ingrid, quero mandar um beijo aqui especial para minha sobrinha Ingrid. Ingrid, ó, beijo do tio para você, São Paulina também. Falou ontem, tio, manda um beijo para mim lá no programa, mando 1000 beijos para você, minha sobrinha linda, maravilhosa, assim como a minha sobrinha Amanda também, que é corintiana, que é o lado triste também, ó. Beijo pra você também, Amanda, tá? Tamo junto, Corinthians é isso, é na vitória e na derrota a gente se supera, sempre, tá? Então um beijo pras minhas sobrinhas lindas do meu coração aqui, que amo de paixão, os meus sobrinhos também, Miguel, Igor, Rafaela, beijo pra todos. Minha irmã também tem filho pra dedéu aí, né? Filho que não acaba mais, né? Que até eu esqueço o nome dos meus sobrinhos. Mas segue o jogo, né? Segue o jogo. Mais um beijo para minha sobrinha Ingrid. Vamos agora sim falar do futebol, falar do Corinthians. Ai, meu Deus, Eric, tem melhores momentos do Corinthians ou é melhores momentos do São Paulo? Porque eu não vi o Corinthians jogar bola, principalmente no primeiro tempo, só no segundo. Mas se tiver melhores momentos aí, alguma coisa do Corinthians, põe também, porque pra mim só o São Paulo jogou, ganhou, se classificou e agora aguenta os caras. Aí, ó, início do jogo. Quem indo pra cima já? O São Paulo, Fábio Santos, de verdade, não dá mais, cara. Olha a facilidade que o jogador de São Paulo dribla o Fábio Santos. E tá aí o Cássio, né? O maior ídolo da história do Corinthians pra muitos, né? A saída errada de bola dele, que nem precisava ter essa pressa toda, que resultou no gol do São Paulo. E aí no final do jogo, quando ele é perguntado o que ele acha também das defesas boas que ele fez e da falha que ele teve, ele não tem humildade pra reconhecer as falhas dele. Porque o Cássio é isso daí. Quantos e quantos programas vocês não escutam eu falando que o Cássio nunca teve humildade? Só que muitos idolatram ele como o maior goleiro da história do Corinthians e esse cara de humildade ele não tem nada. É um puta de um soberbo, é um puta de um arrogante e ontem teve culpa no gol que o Corinthians levou de São Paulo logo aos 13 minutos porque a falha foi dele. E aí já é o segundo gol. Já é o segundo gol do Lucas que destruiu com o jogo. Os jogadores do Corinthians parecia que estavam vendo o Lucas jogar de binóculo. Olha o Fábio Santos, cara, a bola alçada na área, ele não consegue, cara, ir pra cima, ele não consegue ser agressivo, ele não consegue disputar a bola e dividir a bola com o jogador de São Paulo, que cabeceia sozinha pra dentro da área, e aí o Lucas vai lá na oportunidade, faz e quase fez o terceiro aí, que nessa o Cássio foi bem e salvou. Nessa o Cássio foi bem, então só deu São Paulo no jogo, meu irmão. O Corinthians foi um time que entrou pra se defender, um técnico covarde,
Um técnico medroso que não teve coragem de colocar um time para agredir o São Paulo e tá aí o São Paulo quase fazendo mais um gol. E o Lucas indo para cima, e o São Paulo criando jogada e é isso, cara. Isso foi o jogo. Então não tem o que falar. Parabéns à equipe de São Paulo que venceu, o que eu não acreditava. Porque o São Paulo fez ontem no primeiro tempo o que ele não fez, eu acho que o ano inteiro jogando. Nem a torcida de São Paulo viu o São Paulo fazendo um primeiro tempo tão bom. E essa foi uma das poucas jogadas do Corinthians que foi do menino Rojas. O argentino que não estava 100%, entrou no decorrer do jogo e foi um dos melhores em campo ao lado do Wesley. Que são os dois jogadores que eu vou isentar desse elenco. Desses jogadores que jogaram ontem, o Wesley e Rojas, porque o resto foi tudo abaixo. Renato Augusto teve abaixo, o menino Wesley aí que desconcertou, entrou no jogo e bagunçou com a zaga do São Paulo. Mas por que não colocou o Wesley desde o começo? Aí o Luxemburgo não responde. Ele fala, o São Paulo foi melhor, o São Paulo foi melhor, o São Paulo foi melhor. E ele coloca todo o mérito em cima do São Paulo e não coloca nenhum demérito na escalação que ele teve. Ele tenta se justificar. Para mim, é um covarde. Para mim, longe de ser o Luxemburgo que um dia nós conhecemos. Um dia nós vimos ser campeão pelo Corinthians. E aí, no último lance do jogo, essa jogada, mas também já estava impedido. Porque se fizesse o gol também não ia adiantar de nada. Estava impedido, tá? Então esse foi o jogo, tá? Esse foi o jogo do São Paulo. O São Paulo jogou e o Corinthians foi para se defender. Mas nem isso o Corinthians conseguiu fazer. Porque no programa passado, se vocês se recordarem, eu falei o que aqui? Eu falei, olha, não espere um Corinthians agressivo, não espere um Corinthians indo para cima do São Paulo, porque o São Paulo vai ter que vir para cima do Corinthians, o Corinthians não precisa da vitória. O Corinthians joga por um resultado de um empate. Mas aí você me tomar um gol aos 13 minutos, de uma forma ridícula que tomou, e depois você se perder completamente no jogo e correr o risco de sair do primeiro tempo goleado, isso daí não dá para aceitar. Não dá para aceitar, porque eu falava o quê? O Luxemburgo vai criar um sistema defensivo, vai fechar a casinha, vai deixar o São Paulo atacar e vai segurar o São Paulo. E eu ainda até falei, vai ser isso, ataque contra a defesa e no contra-ataque o Corinthians mata o jogo, ganha 1-0 e se classifica. E isso foi o que eu falei no programa anterior. Só que aí o Corinthians entra com essa falta de postura, essa falta de vergonha na cara desses jogadores. Olha, cara, a vontade é falar um palavrão. É falar um palavrão, mas eu sei que eu não posso. Você entendeu? Então esses jogadores medíocres, vagabundos, você entendeu? Que não representam, cagão, essa é a palavra, um bando de jogador cagão, que não serve para vestir a camisa do Corinthians, tá? Chegar numa semifinal contra o seu maior rival, o nosso maior freguês e não ter postura para agredir, como se o time tivesse com 200 quilos nas costas. Como se os jogadores estivessem com lombriga nas costas. Cara, olha, é inadmissível. É inadmissível. E aí o seu Luxemburgo vem com essa palhaçada que nós vamos acompanhar agora a entrevista coletiva dele. A todo momento ele vindo falar que, não, porque é o São Paulo que foi superior. Porque tem que dar o mérito pro São Paulo. Porque o São Paulo jogou melhor que o Corinthians. São Paulo atacou, São Paulo criou, São Paulo fez tudo isso e nós vimos, Luxemburgo. Ninguém é cego de ver o que o São Paulo fez. Só que o que você não fez para controlar o São Paulo? Então não foi só o São Paulo que jogou bola. Tem dois times em campo, 11 de cada lado. Um jogou bola e o outro não jogou por quê? Porque você não teve postura. Porque você não teve capacidade de ousar. Porque você não mexeu no time a hora que precisou mexer. Foi deixar para mexer quando já estava 2-0, meu irmão. Assume essa porcaria de erro que você fez ontem. Porque você é o culpado também. Então não vem com essa papagaiada de que o São Paulo foi melhor, que o São Paulo jogou bem, que o São Paulo foi superior, isso nós já vimos. Só que a sua falta de postura com esses jogadores é inadmissível, cara. Você é treinador do Corinthians, você dirige um dos maiores clubes do Brasil, meu irmão. Pra você, todo discurso na sua coletiva vir com essa papagaiada furada. E não vem com esse papo de 12 jogos de invencibilidade, que se dane a invencibilidade, meu irmão. Que se dane a invencibilidade. O Corinthians perdeu da forma vergonhosa que perdeu. Foi humilhado pelo nosso maior freguês, o nosso maior rival. E aí você vem dar uma entrevista coletiva colocando todo o mérito só pro São Paulo, como se você tivesse
armado tudo certinho, feito o melhor esquema do mundo, só que o Corinthians não conseguiu jogar porque o São Paulo foi superior. O Corinthians não jogou nada porque você é um covarde, Luxemburgo. Porque na hora que você precisou ousar e ter atitude pra usar, você não fez. Então não vem com esse seu 7-1 furado não, porque só o torcedor mais inocente vai comprar esse seu discurso furado. Só que pra cima de mim, meu irmão, você não vai conseguir. E nem ninguém vai conseguir. Porque eu vivo arquibancada, meu irmão. Vou pra jogo do Corinthians. Eu sei como que é. Eu sei como que é o corintiano tá sentindo e sei o que o torcedor corintiano pensa de verdade. Então não vem você com esse seu 7-1 furado, achando que você vai vir com essa papagaiada furada pra convencer a torcida do Corinthians que o São Paulo foi superior. Superior nós vimos que foi. Agora, sua falta de postura como técnico, pra mim você é um covarde. Pra mim hoje você tinha que estar na rua. Não tem que esperar a Sul-Americana, brasileiro, porcaria nenhuma. Você mostrou que você não tem peito pra ser técnico do Corinthians. E te defendi pra caramba aqui. Tá? Acreditando em você, esses 12 jogos aí, você acertando o time, a gente ficou feliz pra caramba, porque falou, pô, tá mudando a postura dessa equipe, tá mudando o jeito de jogar, o sistema de jogo, o Luxemburgo tá dando uma cara pra esse time, o Corinthians vai bater de frente com o São Paulo. Aí você chega numa semifinal com um time de cagão desse daí, tremendo da forma que vocês tremeram, vocês estão de palhaçada. Bando de jogadores miseráveis. Essa bola aqui, ó, que vocês não jogaram, eu vou até chutar a bola aqui, ó, chuto mesmo. Você entendeu? Essa porcaria aí, ó, de bola que vocês deveriam ter chutado no gol e não chutaram. Time sem vergonha. Coloca o Luxemburgo falando aí. Se foi seu melhor jogador dentro de campo. Como é que é? Porque o Wesley não iniciou a partida e entrou na etapa complementar, já que ele foi o melhor jogador seu dentro de campo. Não estou conseguindo entender o que você está falando, cara, sinceramente. Porque o Wesley não iniciou a partida. Cara, eu optei pelo segundo tempo, cara. Faz parte. A estratégia que eu criei era sabendo que o São Paulo ia vir para cima da gente, né? Então eu tornei um time mais marcador, mais com saída, só que nós não conseguimos sair. Para mim a diferença foi do jogo, não o Wesley. Me permite, né? Você está citando o Hélio. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no primeiro tempo, nós corremos a 20. Eles correram a 200, nós corremos a 20 num jogo de decisão. A intensidade do São Paulo foi totalmente diferente da nossa no primeiro tempo. Então, essa fez a diferença. Então, aquilo que eu pretendia, levar o jogo para o segundo tempo, para poder expor o São Paulo, os contra-ataques nossos, aí você sai perdendo 2-0, mudou. Nós é que ficamos expostos ao contra-ataque, mas o segundo tempo foi totalmente diferente. Nós tivemos até possibilidades, um domínio, uma partida de 25 minutos, 25 minutos, normal que o São Paulo se retraiu um pouco mais, e nós fomos um pouco mais para frente, conseguimos algumas situações, mas aí jogar só um tempo numa decisão é muito pouco. Luxemburgo, boa noite. Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Pode-se dizer que o Corinthians sentiu o jogo principalmente no primeiro tempo, os jogadores? A diferença foi, eu já falei, o São Paulo estava a 200, nós estávamos a 20. Não tem nenhum problema falar isso, não, porque não é passar responsabilidade. É um jogo de decisão, você tem que ver. O São Paulo jogou com uma intensidade forte e nós não conseguimos sair jogando e dar intensidade, uma marcação mais encaixada, então não conseguimos marcar. Então o São Paulo mereceu o resultado no primeiro tempo e soube trabalhar bem o segundo tempo para poder segurar a vantagem. Aqui, Luxemburgo, tudo bem? Boa noite. Duas perguntas. A primeira, uma postura como essa no primeiro tempo, de quem é a culpa quando acontece esse tipo de coisa? É mais de uma falta de mobilização, de uma letargia? Você consegue diagnosticar para o torcedor o que acontece quando numa decisão entra com uma postura como essa? E uma outra, queria que você falasse do Matias Rojas, porque a maior contratação do Corinthians na janela hoje pôde jogar 45, e jogou bem até quando entrou, mas só pôde jogar 45, né? Na teoria, era um jogador para estar hoje bem, já jogando, os 90 minutos, ajudando mais. Por que a demora para ele voltar? Enfim, por que ele não conseguiu tanto te ajudar hoje, tendo só condição 45 minutos, por favor? Cara, eu já falei para você que a diferença do jogo, para mim, ao meu ver, não é questão da escalação. Porque se você pegar o Juan joga por dentro, joga por fora, o Adson joga pela esquerda, joga pela direita, joga por fora. O problema é que o São Paulo foi superior a gente na atitude e na intensidade do jogo. Nós jogaram a 200, nós jogamos a 20. É bem claro isso aí, não tem por que não falar isso aí. Do São Paulo.
Que você quer achar um culpado, eu vou achar que o São Paulo foi superior a nós e mereceu o resultado. Não tem um culpado porque escalou isso e aquilo. Se nós tivéssemos começado de outra maneira e o São Paulo tivesse jogado com a intensidade que jogou, poderia ter adquirido a vantagem. É que nós temos a mania no Brasil de achar um culpado por alguma coisa e esquecer do mérito do adversário. Se alguém pode tirar o mérito do São Paulo hoje, São Paulo, da maneira como jogou, com a intensidade que jogou, o Lucas pegando toda a jogada ali, conseguindo fazer uma aproximação com o ataque, a gente não conseguindo encaixar. Então, se quer tirar o mérito do São Paulo, não quero responsabilizar a minha equipe só. Acho que nós podemos ter dado uma intensidade maior, não demos, em virtude do São Paulo ter jogado um grande jogo. Jogou melhor que a gente no primeiro tempo, e nós jogamos um pouco melhor no segundo tempo, mas sem também machucar o adversário, machucar no sentido de atacar o adversário. Então, não vamos buscar um culpado. É o Luxemburgo, tá bom, então sou eu. Se você quer que seja eu, sou eu. Tá certo? Mas com o Matias Rojas, né? É um jogador que teve uma lesão e você vê o primeiro chute que ele dá gol, você vê que ele sentiu um pouquinho, né? Então eu acho que a atitude foi acertada, cara. Imagina se eu coloco ele no primeiro tempo e ele toma uma pancada e sai do jogo, aí você fala assim, mas por que você botou ele no primeiro tempo? Então é futebol, cara. Então essas coisas são discutidas internamente, as coisas que estão acontecendo. Você está coberto de razão, um jogador de muita qualidade, faz muita falta no jogo de decisão, porque ele transfere a bola, ele faz uma transição ofensiva muito forte. Entendeu? E nós perdemos isso. Ô Vanderlei, tudo bem? Você acabou de dizer que o São Paulo entrou 200 por hora e o Corinthians não, que essa foi a diferença, foi a postura, foi a atitude, a intensidade do São Paulo e que isso não depende da formação. Você acredita que mesmo com uma formação diferente seria pouco previsível que o resultado da intensidade desse time do Corinthians fosse mudar? E se você acha que o Corinthians acabou sentindo o clima do jogo, por isso não teve essa intensidade, ou não tem nada a ver? Por que o Corinthians não teve a mesma intensidade do São Paulo? Porque o São Paulo foi... A gente não consegue admitir que o adversário foi melhor. O adversário... Por isso eu concluí meu raciocínio, por favor. Se não consegue admitir que o adversário foi melhor, é você não reconhecer o mérito do adversário. Tá certo? O São Paulo foi melhor do que a gente na intensidade, na qualidade, nas finalizações. Ele chegou muito mais, cara, ficou bem claro. E qual o problema de você reconhecer? Meu time não conseguiu jogar como jogamos nas vezes anteriores. A formação, podia ser uma formação... Eu ia ficar no si. Se eu tivesse entrado com outra formação, será que seria diferente? Eu ia ficar no si, cara. Tá aí. Um técnico covarde, para mim. Gosto muito do Luxemburgo, mas para mim está sendo um covarde quando fica aí se esquivando da pergunta do repórter. Ai, é difícil vocês admitirem que o São Paulo jogou bem, que foi superior, que teve intensidade e tal, não sei o quê. Legal você admitir que o adversário foi superior, mas não precisava você dizer que o São Paulo foi superior, porque o mundo todo viu que o São Paulo foi superior. Quem assistiu o jogo viu que o São Paulo foi superior. Coisa que o São Paulo jamais admitiria se o Corinthians tivesse jogado assim, porque eles nunca admitem. Eles jamais iriam vir para falar que o adversário foi melhor, porque eles sempre perdem pelo erro dos outros. Eles sempre justificam que perderam porque eles erraram, porque eles falharam, porque eles não conseguiram. E o Luxemburgo ontem simplesmente resolveu dar a entrevista coletiva inteira falando que o São Paulo foi superior na intensidade, na entrega, na vontade, não sei mais no quê. Cara, Não tem o que falar. Pode fechar, Eric. Pode fechar pra mim. Nem precisa pôr mais o Luxemburgo aí não, que já me estressou a entrevista coletiva dele. Sabe o que você deveria ter feito, Luxemburgo? Você deveria ter falado, olha, São Paulo foi superior. Sim, foi superior na entrega, na intensidade, em tudo que você queira falar aí que o São Paulo foi superior. Só que a falta de postura da minha equipe é inadmissível. Eu errei. Entendi que o sistema de jogo que eu deveria ter começado era assim, mas a hora que eu vi que não deu certo o que eu pensei, eu já tentei consertar, mudei nisso, mas errei nisso, falhei nisso. Você não admite nada, cara. Você não admite nada. É como se o Corinthians tivesse a mil maravilhas e só foi o São Paulo que jogou bem. Até peço desculpa. Tossindo aqui, até tomei uma água que o Eric me trouxe aqui, porque, cara, é muita raiva, mano. É muita raiva e ouvir esses discursos é revoltante, cara. Porque não é verdade o que ele fala. Porque é um cara que, quando eu digo covarde, porque ele não assume que ele errou na escalação, cara. Que ele deveria ter entrado com o Fagner, que ele não deveria ter entrado com o Gil, que ele não deveria ter colocado o Fábio Santos.
O Fábio Santos tomou um baile ontem, cara. O Fábio Santos não chegava. A primeira jogada de São Paulo, o jogador de São Paulo driblou o Fábio Santos com a facilidade, cruzou a bola. No segundo gol de São Paulo, a bola na área, o jogador de São Paulo dominou a bola e fez isso aqui, ó. Deu um passe de cabeça. Sozinho, sem precisou subir, só deu um passe de cabeça pro Lucas fazer o segundo. E ele não conseguiu subir, não conseguiu chegar, cara. E aí você vem com esse papo furado, com esse discurso. Então, de verdade, pra mim, ontem só se salvou o Wesley e só se salvou o Rojas, que entrou machucado e ainda assim foi um dos melhores em campo do lado do menino Wesley. De resto, vergonhoso, lamentável, triste, inadmissível. A torcida foi lá no treino, compareceu para incentivar esse bando de pé de rato. E aí você pode colocar 100 mil pessoas no treino. 100 mil corintianos lá poderiam estar no treino antes do jogo. Que não adianta, porque nada disso moveu esses jogadores medíocres. Por quê? Porque eles são medíocres, eles não têm nada mais para oferecer para o Corinthians. Um campeonato em que o Corinthians vai ter muita dificuldade na Sul-Americana, principalmente com Estudiantes, e que vai ter que se concentrar só no brasileiro para tentar chegar lá entre os 10 e quem sabe beliscar uma vaga na próxima Sul-Americana, porque não dá para acreditar que esse time tem peito para poder brigar por G4. Esquece, torcedor corintiano, nem por G5, nem por G6, nem por G7. Esse time é vergonhoso. E aí o torcedor vai ter que se arrastar até o final do ano sofrendo dessa forma. Porque começa a sua incompetência pela sua diretoria, começa a sua incompetência pelo um treinador que não tem coragem de arriscar num jogo que ele mais precisa, e ele já tinha feito isso quando o Corinthians tomou a pancada do Del Valle lá na Sul-Americana. Ou quem não se lembra? Acho que foi do Del Valle, se eu não estiver enganado aí, a falta de postura do Corinthians na Libertadores, Sul-Americana não, na Libertadores, que o Corinthians foi eliminado na primeira fase, que era só para jogar por um resultado ali, você entendeu? E o Corinthians foi lá e tomou a pancada, ele não teve coragem de agredir lá os caras, assim como ontem ele não teve coragem de agredir o São Paulo, e toda vez que ele joga de fora de casa, ele joga como um time de covarde, ele joga só para se defender. E aí no segundo tempo vem falar que o Corinthians melhorou, que jogou bem, que não sei o quê. Jogou bem porque o São Paulo não quis mais se expor. Porque até o momento que o São Paulo foi pra cima do Corinthians, o São Paulo mandou no jogo. E aí no segundo tempo o São Paulo deu aquela recuada, fez as substituições e o Corinthians mais que no desespero do que tudo, porque até centroavante o Gil tinha virado, o Corinthians tentou ir pra cima. Então não foi que o Corinthians melhorou no segundo tempo, não. Foi o desespero. Tá? E era para ter tomado muito mais. Mas parabéns, Luxemburgo, pela sua incompetência, parabéns a esses jogadores medíocres pela incompetência, tirando o Wesley e o Rojas. E parabéns ao seu Duílio, que vai ser e já é o pior presidente da história do Corinthians, um fantoche que vai sair do clube sem ganhar nenhum título. Coloca o fantoche falando. Lucas Moura e também o Ramos Rodrigues. O Corinthians não conseguiu repor sua principal peça, que era o Rodrigues. Mas acho que faltou realmente essa mais de planejamento de repor o camisa 10? Não, acho que não. O Matias Rojas está aí, vinha jogando por causa de uma lesão. Já feito apenas 3 jogos, 2 jogos e meio. Tem muita qualidade, hoje nós vimos ele de novo, infelizmente. A gente tem que entender o que aconteceu, né? A gente vinha de 8 vitórias e 3 empates, então não é... o time que não é bom, o planejamento, o elenco, a gente vem fazendo 3 campeonatos, estamos na quarta da Sul-Americana, infelizmente hoje fomos eliminados numa semifinal, e o time vem melhorando no brasileiro e tem que melhorar ainda muito. Então a gente tem que saber analisar, não entendo assim, é aquela história do resultado, né? Se ganha tá tudo bem, o São Paulo teria contratado errado, jogou dinheiro fora, foi eliminado. Então a gente falar depois do resultado é sempre assim. Nós perdemos, mas existe um trabalho e a gente tem que continuar, né? A gente tem 2 campeonatos agora e dá para focar nos 2 agora, já que tem. Tá aí. Tem que entender o que aconteceu. Ô Duílio, você não entendeu ainda o que aconteceu? Você tá tentando entender o que tá acontecendo desde o começo da sua gestão, né? E até agora você também não entendeu. Entendeu o que aconteceu? Entendeu que o time foi covarde. Isso que você deveria ter falado. Você como presidente, cara, você é tão omisso, você é tão banana, Duílio. Você é um cara tão banana
que até na sua entrevista coletiva você fala assim, ó, com ar de morto, como o time do Corinthians foi ontem. Cara, você como presidente, meu irmão, você era o cara que ontem deveria ter chegado na coletiva para falar assim, ó, tô revoltado com essa falta de postura desse time. Você entendeu? Não é isso que a gente espera do Corinthians. Jogar no Corinthians tem que ser muito mais do que isso. A falta de postura dessa equipe hoje não representa o que é o Corinthians. Não estou satisfeito. Vamos cobrar os jogadores sim. Chegamos numa semifinal, tínhamos totais condições de ir à final da Copa do Brasil, porque tínhamos a vantagem do empate em cima do nosso maior freguês. Só que essa equipe não representou, não teve postura e nós vamos cobrar. É isso que o presidente deveria falar. Aí você vem, não, porque temos que entender o que aconteceu, porque... chegar na minha casa, eu vou analisar, eu vou tomar um chazinho com os meus amigos, com a minha corja, que é a Ratazanas, que me acompanham há 16 anos no clube, a gente vai analisar, tem que ter calma, temos mais 2 campeonatos pela frente. Vocês estão de brincadeira com o Corinthians, meu irmão? 2 campeonatos é os cambal. Para de iludir a torcida do Corinthians. Vocês têm 2 campeonatos, o brasileiro para não cair, tá? O brasileiro para não cair e a Sul-Americana que vocês vão chegar aí até onde dá, porque não tem nem elenco para ser campeão. Porque se acha que vai chegar lá igual foi com o Nils, aquele Deus nos acuda, segurando o 0-0, e acha que todo jogo vai conseguir segurar, como segurou o Nils lá, vocês estão de brincadeira, porque se for com essa postura para jogar com o Estudiante lá, vocês vão tomar uma goleada, meu irmão. Vocês vão tomar uma goleada do Estudiantes. Aí você vai falar, agora nós temos um campeonato para não cair. Porque essa é a realidade do torcedor corintiano. E coloca aí esse cara que se acha maior que o Corinthians, que para muitos é o maior goleiro da história do Corinthians, e é os cambal. Porque o maior goleiro da história do Corinthians para mim é o Dida. E sempre vai ser o Dida. Em termos de fundamento, em termos de saída de gol, em termos de tudo, qualidade técnica, multicampeão, campeão na Europa, campeão na seleção. Você não serve, Cássio, para limpar a chuteira do Dida. E tem um monte de puxa-saco, baba-ovo dos cambal aí que fica te lambendo, tá? Você não é maior do que o Corinthians e pra mim você já deveria ter ido embora do Corinthians há muito tempo, seu frangueiro! É isso que você é, seu frangueiro. Coloca esse cara arrogante que foi perguntado o que ele achou da falha dele e ele não admitiu, porque ele é soberbo, porque ele não tem humildade. Coloca esse cara falando. Pelo resultado, pela eliminação, uma derrota que dói muito, né? E você poderia ter a possibilidade de chegar numa final de Copa do Brasil novamente. A gente acabou fazendo um primeiro tempo abaixo, não conseguiu jogar e o São Paulo foi superior, conseguiu fazer 2 gols. E a gente, segundo tempo, até melhorou, mas equilibrou o jogo, mas não conseguimos criar tantas oportunidades para fazer o gol e acho que serve de aprendizado para o crescimento, para as próximas competições, próximos jogos. É uma animação que é difícil de digerir, mas nós temos que já no sábado dar uma resposta. Cara, eu acho que é não fazer um primeiro tempo tão abaixo, não dar tantas oportunidades ao adversário. Eu creio que, lógico, são 2 partidas, mas nós temos 2 gols ali no primeiro tempo e depois, fora de casa, reagir. A gente não conseguiu criar oportunidades e, infelizmente, eu acho que foi um fator importante para a eliminação. A situação ali não tem muito o que falar, né? A gente acaba não tendo o que falar. Eu acho é difícil você falar alguma coisa, todo mundo frustrado, chateado. Eu tenho que vir dar entrevista porque alguém tem que falar, né? Mas é frustrado, eu acho que assim como vocês, como eu fico frustrado quando alguma coisa não acontece na área de vocês, nós jogadores, você ser eliminado de uma competição é extremamente frustrante e chateado, porque gera um monte de coisas. Então, hoje é um dia que é difícil digerir as coisas, mas amanhã nós temos que já pensar em frente, seguir em frente, porque a gente joga no Corinthians, que é um clube muito grande. Sobre a sua atuação individual, porque muito se falou dela depois do jogo, de que você manteve o Corinthians vivo, de que você evitou uma goleada com defesas importantes, mas que você também não precisava ter soltado a bola tão rápido no lance do primeiro gol, né? Você tentou uma ligação rápida. Queria que você falasse de todos esses lances que você teve participação. Acho que todo mundo tem direito de ter sua opinião, eu não vou entrar no mérito, todo mundo acha o que quiser achar, assim, de boa. Eu respeito toda a opinião de todo mundo. Tentei fazer o melhor pelo Corinthians, só.
Quem passou vergonha após o vexame corintiano foi o craque Neto. Pode voltar, Eric, pode voltar aqui que não precisa nem mostrar nada que o Neto falou, porque embora eu não vou, dessa vez eu vou até pegar leve, porque ele como corintiano e eu como corintiano, ele também acreditava que o Corinthians fosse a final da Copa do Brasil. É um cara que não tem medo de falar o que ele pensa, e isso nele pelo menos eu admiro porque ele fala, embora para mim ele é um personagem, ele não é de verdade, mas pelo menos quando ele fala do Corinthians, das análises do que ele acha, pelo menos falando da equipe, acredito que ele seja sincero, e ele acreditava que o Corinthians ia à final da Copa do Brasil, como eu também acreditei. Então dessa vez eu não vou ficar aqui me estendendo muito aí, pegando no pé dele não. Mas a entrevista do Cássio, cara, você vê a arrogância dele. Primeiro que ele vai dar entrevista, ele tá sorrindo. Quando ele fala, alguém tem que vir aqui dar entrevista, você deve ter muito motivo para sorrir, né? Porque você é isso, né? Você é debochado, você só responde o que você quer. E aí o mesmo repórter tendo feito a pergunta que você também fez defesas importantes, tal, mas que você também falhou no gol, você não tem humildade para falar, olha, errei, falhei, realmente, fui tentar sair jogando ali, fui bater a bola ali, ó, fazer um lançamento, tentei ali agilizar, fazer a equipe acelerar um pouco mais e acabei errando. Cara, qual o problema de você falar isso? Aí você falando, eu vou entrar nesse mérito, cada um tem a opinião que quiser, então já que cada um tem a opinião que quiser, eu vou dar a minha. Pra mim, você já passou da hora de ir embora do Corinthians. Você nunca vai ser maior do que o Corinthians, Cássio. Você não é maior do que o Corinthians. Obrigado por tudo, pega uma plaquinha e tchau. Obrigado por tudo, pega uma plaquinha e tchau. Você entendeu? Você não é maior, o Fábio Santos não é maior, o Gil não é maior, vocês medalhões, acabou. Não tem mais que continuar no Corinthians. Vende essas porcaria tudo aí e coloca o Carlos Miguel pra jogar, porque o Carlos Miguel entrou e representou muito bem. E já tem o substituto pro Cássio. Coloque esse cara num banco de reserva de uma vez por todas ou empresta ele pra qualquer outro clube, dá uma placa pra ele e tchau. Suma do Corinthians para nunca mais, porque você não é maior do que o Corinthians. O Dida foi maior do que você. O Dida sim tem meu respeito e vai ter eternamente meu respeito. Seu arrogante. Tá, eu ia falar seu arrogante de... Mas não posso, mas seu arrogante. Falta humildade em você, cara. Aprenda a ser humilde. Coisa que você nunca foi. Quando você perdeu a posição pro Walter, e eu não canso de falar isso aqui, as duas vezes que você perdeu a posição pro Walter, você agiu da mesma forma, na soberba e na arrogância. Você jamais vai ter o meu respeito nesse aspecto. Você é um arrogante, você é soberbo, você não tem humildade e se acha maior que o Corinthians e tem um monte de corintiano que te lambe. E o Corinthians é maior do que todos vocês juntos. Coloca aí, Eric, tem os ex-jogadores do Corinthians, o Dinei e o Marcelinho também, dando a opinião deles referente a esse jogo aí do Corinthians, dessa porcaria de futebol apresentado. Coloque o que os ex-jogadores do Corinthians falaram. Vou falar real. Eu falei na semana, era Wesley Neles. Porra, entrou com o time apático no primeiro tempo. Um time que não tinha, nem pareceu que é o Corinthians decisão. O Corinthians decisão, lá era o nosso salão de festa. As meninas, as soberanas, os soberanos tremem pra nós, pô. Era o Wesley Neves. Aí eu vou falar uma coisa, tem uns jogadores aí que não servem pra decisão. Tem jogador que treme em decisão. Porra, pronto, falei. Aí vou falar, e tem uns aí que tem que pegar o beco mesmo. Pronto, falei de novo. Analisando essa semifinal São Paulo e Corinthians no Morumbi, logo na chegada do Corinthians ao campo tricolor, a torcida adversária já mostrou o cartão de visita. Ó, hoje vai ser guerra, a porrada vai comer, já começa aqui fora. Pedrejaram o ônibus do Corinthians, já foram pra cima com tudo a milhão. Aquilo ali teria que servir de incentivo para os jogadores do Corinthians. Falar assim, ó, porra, tá mexendo com a gente? Vamos com tudo, vamos a milhão, porra. Nós estamos na vantagem. Agora, um time omisso, um time covarde, um time medroso, um time com alguns jogadores que não tem a mínima condição de jogar ainda mais no Corinthians. São Paulo fez por merecer. O São Paulo atropelou, amassou o time do Corinthians, que entrou para empatar, colocando Adson na esquerda para marcar e o Juan Oliveira na direita para marcar. Isso é o quê? Orientação do Vanderlei. E não tem nada aqui, pessoal. Por que ele não entrou já com o Matias Rojas? Por que ele não entrou com o Wesley? Por que ele não botou o time para frente para agredir? Tava na vantagem, pô. E aí marcaram bem o Renato Augusto,
o time perdeu toda a criatividade no setor do meio de campo, toda a construção, toda a inteligência, porque pegaram a galinha dos ovos de ouro, que é o Renato Augusto. E aí o João Oliveira se sacrificando, não atuando bem. O Adson perdido, ciranda, cirandinha, vão todos cirandar. Roda, 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 gira, não produz porra nenhuma. Fausto Vera e Maio perdido no meio de campo. E aí o Lucas deitou e rolou no meio de campo, porque ninguém marcava. Aí me tira uma dúvida, por que o Moscardo estava no banco? Por que o Moscardo não entrou? Que é o único homem de marcação do Corinthians. O primeiro tempo foi vergonhoso, foi vexatório para o Corinthians. A equipe adversária do São Paulo mereceu vencer esse jogo. Atropelou o Corinthians. Mais posição, mais vontade, mais garra. 2 na bola, 3 na bola. E o Corinthians vendo o sol nascer. Vendo a lua aflorar. Porra! Ia passar pra final, porra! É Corinthians, caceta! É a segunda pele, porra! Tem que entender o que representa essa camisa. Porra, aí o segundo gol, o Lucas domina, vira nas costas do Fábio Santos. Joga de cabeça pra dentro da área, o Gil fica só olhando. Gente, jogar bem contra time morto, time que tá na zona da degola, como foi o caso do Curitiba, é mole, é fácil e fica ilusório, é enganoso. O Corinthians estava 10, 11 jogos sem ganhar, sem perder, jogando atrás, na retranca. Não tava aquela coisa convincente. E aí chegou uma hora que pegou uma equipe melhor preparada, uma equipe com um toque de bola melhor, perdeu. Tanto que o São Paulo teve 14 finalizações, o Corinthians uma, e acima de tudo também para fora do gol. Não foi no alvo. É muito estranho isso, é muito ruim. Então o Corinthians perdeu a classificação pela escalação errada. Porque o Wesley não entrou no intervalo também junto com o Bruno Mendes, com o Fagner e com o Matias Rojas? Por que não tirou o Adson? Por que não colocou o Wesley? O cara entrar faltando 20 minutos, 23 minutos, vai fazer o quê? Não fazer nada. E mesmo assim, ele entrando, ele deu um calor. Ainda bagunçou e o time melhorou. Aí botar o Juliano pra quê? Pra fazer o quê? Fala pra mim. Porra! O Corinthians é diferente, caceta! O Corinthians é tradição, é garra, é vontade. Não é isso, porra! Agora, o mérito é todinho do São Paulo. O mérito é todinho do Dorival. Dorival botou o time pra frente, pra cima, e atropelou o Corinthians no primeiro tempo. Fez o resultado. Ainda teve oportunidade de ampliar bastante. Mas fica uma coisa na minha cabeça, gente. Porra. Porque o Matias Rojas não entrou no outro jogo pra ganhar mais ritmo? Por que o Vanderlei botou o time titular no domingo? Por que não poupou, principalmente o Renato Augusto, que nitidamente estava sentindo o peso do jogo de domingo? Aí não. Sabendo que podia passar para a final, preocupado com um jogo do Brasileiro, onde ele pode recuperar. É falta de inteligência, é falta de planejamento. Então o Corinthians, ele não mereceu ir para a final. Essa é a análise, e o bando de louco tá todo mundo revoltado com o futebol apresentado, gente. Aí, o maior ídolo da história do Corinthians falando, Marcelinho Carioca. O bando de loucos está revoltado. Revoltado mesmo, Marcelinho. Jogar até essa bola para lá, que já me cansou essa bola também. Revoltado mesmo, Marcelinho, porque é inadmissível. É inadmissível a falta de postura e a falta de vergonha na cara desses jogadores. E jogar no Corinthians é muito mais do que isso, e você foi muito feliz em todas as suas palavras aí, Marcelinho. Em todas. Esses caras não representam, não sabem o que é jogar no Corinthians. Muitos aí já deveriam ter ido embora do Corinthians. Tá? E aí o seu Vanderlei Luxemburgo, que é o maior culpado por escalar mal, vem querer colocar só o mérito todo em cima do São Paulo, como se ele tivesse feito tudo certinho, mas é que o São Paulo não deu chance pro Corinthians. Cara, de verdade, lamentável, vergonhoso, é um dia pro torcedor corintiano esquecer, mas
encher o peito e saber que não é uma derrota que vai nos deixar ou nos tornar menos corintiano, muito pelo contrário, é na vitória, na derrota, a gente sempre vai gritar forte, porque corintianos seremos até a morte, e a torcida do Corinthians canta isso, na vitória, na derrota eu grito forte, corintiano eu serei até a morte, então não vamos viver de um jogo, mas que é revoltante mas torcedor do Corinthians, não se iluda. Esse ano já foi para os vinagres, já foi para as cucuia, tá? A Sul-Americana é uma sorte e se realmente der muita sorte, vai conseguir passar pelo Estudiantes. E o brasileiro é brigar para não cair, ficar entre os 10 lá, beliscar uma Sul-Americana que para esse elenco morto já vai estar bom demais. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do nosso programa Voz das Arquibancadas. Obrigado a todos que estiveram aí até agora nos acompanhando. E peço desculpa para vocês que isso aqui, ó, é o sentimento de um comentarista, de um apresentador, mas também de um torcedor. E eu não sou um personagem, cara. Eu venho aqui, eu faço meu programa, não tem roteiro, eu não tenho que ficar lendo, deixa eu ver o que eu vou falar, olhar aqui pro roteiro para falar, olhar ali para a câmera e ter ali um TP passando o que eu tenho que ler. Não, eu sou de verdade, meu irmão. Eu sou de verdade em tudo. Entendeu? Então o que eu falo, o meu sentimento, a forma que eu exponho, eu sou de verdade em tudo. E eu sempre vou ser isso, porque aqui falo o que pensa. Às vezes erro, às vezes acerto, e quando erro venho e falo, como errei que o Corinthians iria para a final da Copa do Brasil e parabenizei os jogadores do São Paulo, o time do São Paulo, até mandei abraço para os meus amigos são paulinos e tá tudo certo. Isso é o futebol. O que eu não vou admitir é as pessoas virem lá xingar, igual xingaram minha mãe, mandaram eu ir para tudo que é lugar, porque as pessoas perdem o controle, as pessoas, elas ofendem, agridem sua família, imagina se elas num momento de raiva, você tá do lado, o que elas não podem fazer, até te matam, né, porque a doença que opera na mente dessas pessoas leva a ponto de achar que elas têm que comemorar xingando sua família, falando N palavrões, mas tá tudo certo. Podem xingar à vontade, porque da mesma forma que eu chamo vocês de freguês, que vocês eram fregueses, eram não são e vão continuar sendo, porque o Corinthians tem muito mais tradição do que vocês, principalmente nos confrontos, jogando com vocês. Somos muito mais vezes campeões que vocês, até dentro do Morumbi, do que vocês mesmos. Itaquera vocês nunca ganharam. Estavam há mais de 16 anos sem ganhar mata-mata, vieram ganhar o ano passado e agora do Corinthians. Então vocês sempre vão ser freguês e eu sempre vou falar, fregueses eterno de carteirinha, time da Vila Sônia, tá? E eu não tenho problema de falar, mas agora, quando eu erro, eu venho aqui também dou a cara para bater, igual eu falei para vocês aí, entendeu? O São Paulo jogou bem, foi superior, eu não fui lá quando o Corinthians ganhou de São Paulo e Itaquera, ofender a mãe de ninguém, xingar ninguém, você entendeu? De filho da... Isso aí, eu não fiz, eu fui lá, tirei onda, tirei sarro na esportiva, e é por isso que eu fiz questão de mandar abraço pro meu amigo Alê, do seu filhinho lá, Pedro, de 3 aninhos, que é uma graça, que mandou um áudio pra mim, que ontem eu me acabei de rir com esse áudio dele falando chupa, Edu. Tá tudo certo, mandei um abração mesmo pro Ale, porque é um cara que respeitou, mas teve um monte de babaca lá, babacas, você entendeu? Que falou um monte de besteira lá e tá tudo certo, vocês podem falar o que quiser e vão continuar sendo freguês do Corinthians. E o Corinthians é muito maior do que vocês. Pronto, falei. Agora vai lá e xinga também e eu vou publicar isso daqui depois no Instagram, tá? Para que vocês possam continuar xingando e tá tudo certo. É isso, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tá? Eu espero que Deus abençoe aí o final de semana de cada um de vocês e se Deus quiser nos encontraremos na segunda-feira aqui com o programa Voz das Arquibancadas. Agora eu vou correr porque eu vim subir da Baixada para cá e o freio do meu carro também para ajudar estourou. Entendeu? Vim com o carro praticamente sem freio, então tá tudo certo. Um dia ruim, uma derrota do Corinthians, o carro sem freio, mas Deus cuida da gente e a gente passa por cima de tudo isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira com o programa Voz das Arquibancadas. Fui.